Fala galera, tudo bom? Esse vídeo aqui ele é feito com muito carinho e em prioridade para o time do Tio Uli, para a galera do Tio Uli, para o crew do Tio Uli, para os mentorados do Tio Uli, e depois a gente vai deixar isso disponível aí para o grande público. E hoje, como prometido, a gente vai falar de Trend Following, que é um assunto aí que até agora foi o mais pedido por todos os grupos. E eu vou falar aqui de um assunto que pela minha opinião própria, aí, é um dos mais interessantes para o mundo dos investimentos, até porque a gente pode até extrapolar o uso dessa estratégia para outras partes da vida, né? Então, eu acho que como esse vídeo aqui ele vai ser um pouco mais denso em termos de conteúdo, eu vou tentar simplificar o quanto antes aí os pontos para que a gente não fique numa enrolação e encheção de linguiça, tá? Então, basicamente, o Trend Following, ele tem 6 regras aí básicas e a gente vai dividir essas 6 regras aqui nessa parte de cima. Deixa eu puxar aqui, ó. Então, basicamente, não deixar os seus lucros, deixar os seus lucros correrem, gerenciar os seus riscos, usar stop, ter uma disciplina emocional no sistema, cortar as perdas e não ler as notícias. E depois eu vim aqui falando basicamente de forma superficial das técnicas, de exemplos de trend followers da prática, os melhores instrumentos, alguns livros e as leis da vida para explorar esse mesmo conceito fora do mercado, né? Então, quando a gente fala de deixar os lucros correrem, a gente está falando da assimetria dos ganhos, que ela irá compensar as baixas taxas de acerto. E o que a gente está falando com isso? A gente está falando do exemplo de Magazine Luiza, aí, que multiplicou por 100 vezes, 50 vezes, 10 vezes que seja, e isso compensou certas operações que tiveram prejuízo, né? Então, é bem importante deixar claro que quando você tem um sistema de trend following, é muito complicado que você tenha uma taxa de acerto de mais de 50% nas suas operações, ou seja, eu vou fazer 100 operações, eu vou ter lucro basicamente entre 45 operações e no máximo aí 50% das operações. Se eu tiver um sistema que está gerando com mais 50% de acerto, é muito provável que ele passe por um drawdown, ou seja, a gente comece a ter uma sequência de erros. E o grande exemplo de um lucro que foi muito importante, o investidor deixar correr ele para que ele pudesse coletar aí os ganhos assimétricos, foi a Magazine Luiza. A gente também pode ter o exemplo da Unipar aqui no Brasil. Se a gente for para os Estados Unidos, a gente pode falar de os papéis de tecnologia como um todo, tá? Outra coisa importante para a gente falar no trend following é que do mesmo jeito que a gente precisa deixar os lucros correrem, a gente tem que deixar o ego de lado e cortar as perdas. E isso a gente está falando do efeito de exposição, né? Que é realizar os ganhos de forma rápida e reter os ativos perdedores por bastante tempo em carteira. O que a gente quer dizer com isso? O nosso cérebro ele gosta de recompensas no curto prazo e evitar a dor. E como que a gente acaba realizando essa necessidade básica aí no mercado? A gente realiza os ganhos rapidinho, ou seja, deu 2% de lucro, eu estou realizando o ganho porque aquilo manda uma mensagem para o meu cérebro de que eu estou tendo prazer porque eu acertei. Só que as perdas eu tendo a não realizá-las, por quê? Porque isso evita o meu sentimento de dor. Então a gente acaba caindo nessa armadilha e a gente precisa justamente fazer o contrário, ou seja, cortar as perdas o quanto antes aí para ter um sistema efetivo de lucro no longo prazo. A gente também tem que estar muito consciente de que a gente não pode ler as notícias, porque as notícias elas são só historinhas que o nosso cérebro cria para justificar o movimento dos preços. Então, enquanto a gente não tiver enquanto a gente não tiver na nossa cabeça que a mídia cria
as narrativas que explicam os movimentos de preço, a gente vai estar achando que o Jornal Nacional ou o jornal impresso vai estar indicando alguma coisa para os nossos investimentos, né? E quando a gente está dentro do conceito de trend following, a gente tem que incorporar também um conceito da análise técnica, que é o seguinte: todas as informações já estão contidas no preço. Então, o mercado ele é muito mais rápido do que o processo de inovação de notícias. Ou seja, lembra que para fazer o jornal existe um editor. O editor ele pega um monte de notícias que os repórteres geram e ele começa a criar um produto para vender para o consumidor baseado nisso. Se isso fosse um diferencial, os fundos de investimento eles teriam aí os principais jornais. Por quê? Porque seria muito mais barato eles contratarem jornalistas, fazer as notícias, procurar as notícias e operar em cima das notícias. E eles não precisariam publicar essas notícias para todo mundo, tá? Eles teriam um processo aí, natural de coleta de informações. E é o que na verdade acontece, mas eles fazem isso através de outras metodologias. Basicamente, os modelos de trend following hoje eles estão muito presentes aí nos modelos quantitativos também, tá? Não estou falando que exclusivamente seja isso, mas majoritariamente tem sido através dos modelos quantitativos. Por quê? Porque através dos dados econométricos, outros modelos aí de redes neurais, a gente consegue ver padrões de movimentos nas ações. E aí a gente explora o conceito de trend following justamente através desses dois principais pontos, que é deixar os lucros correrem e cortar as perdas o quanto antes. Ler a notícia, não ler a notícia é muito mais uma questão comportamental, tá? A partir disso que a gente foca nesses quesitos, a gente tem que aprender a gerenciar o nosso risco. Por quê? Lembra quando eu disse que nem na maioria das operações a gente acaba acertando? Então a gente precisa ter um gerenciamento de risco para justamente não se perder com essas coisas, né? Então existe o gerenciamento de risco através do position sizing, que é o quê? Vamos dizer que eu tenho um capital de 100 mil reais e eu vou falar que o meu risco em jogo vai ser 2%, ou seja, 2 mil reais. Então, entre a diferença do preço que eu vou entrar e o meu stop, eu vou botar lá um nível de risco. E esse nível de risco vai determinar a quantidade de ações que eu vou ter para apostar naquela ação. Ou seja, se eu estou com um stop muito curto, eu vou poder ter mais ações na minha aposta de trend following. Se eu tenho um stop mais longo, eu vou ter menos ações. E é assim que eu vou gerenciar o meu capital naquela operação, né? Outra coisa é o capital fixo, seria uma segunda opção de gerenciamento de risco, onde eu falo assim: eu sempre vou entrar com 20 mil nessa operação, num capital total de 100 mil reais. Ou seja, eu vou comprar o equivalente a 20 mil reais em ações, independentemente da distância do meu stop ou do tamanho do meu stop. Isso aí é uma fórmula muito usual de ser trabalhado pela simplicidade, tá? Outra forma é a piramidal, e esse aqui é um pouco mais complexo, é um pouco mais denso entender isso, mas é o seguinte: lembra quando a gente fala do gerenciamento de risco de dobrar e fazer o preço médio? Seria o equivalente a fazer o inverso disso, ou seja, quanto mais aquele ativo vai na direção que eu estou apostando, mais eu aumento o meu posicionamento. Isso aí vai diminuir a minha taxa de lucratividade nas operações. Por quê? Porque eu vou estar cada vez apostando mais na continuação da tendência. Mas uma vez que isso acontecer, eu vou ter um retorno tão absurdo que isso vai compensar todas as minhas perdas em zero ou pequenos prejuízos, tá? Outra coisa importante para o gerenciamento de risco é o viés do excesso de confiança. Por quê? Vai ter uma sequência lá que eu vou estar acertando 4, 5, 6 operações seguidas e eu vou começar a achar que eu sou o bambambam, que eu estou dominando o mercado, que eu sou o cara mais esperto do mundo, e é por isso que eu preciso ter um gerenciamento de risco para criar um processo disciplinado, onde eu não invista e nem gerencio o meu risco com a emoção, e sim com a razão.
O efeito House Money afirma que o grau de aversão às perdas do investidor depende dos seus ganhos e perdas anteriores. Então, isso aqui meio que explica de uma outra forma o viés de excesso de confiança. Por quê? Não somente a gente tem excesso de confiança quando a gente está acertando muito, mas a gente fica desencorajado a investir mais quando a gente está numa sequência de perdas. Mas é exatamente nesse momento que provavelmente o teu sistema vai voltar a acertar. Eu tenho sistemas de trend following aqui pessoalmente que já chegaram a 8, 9, 10 prejuízos seguidos. Então, por isso que é tão importante a gente criar um sisteminha o quanto mais mecânico possível para que eu não caia nessa armadilha de justamente desistir do meu modelo quando ele tiver uma sequência de perdas. Por quê? Porque essa sequência de perdas é totalmente natural dentro do sistema de trend following, tá? Outra coisa muito importante também nessa estratégia de trend following é usar os stops. Por quê? Porque senão você pode acabar no risco lá do buy and hope, né? Você não tem o stop, você não dá o stop, a empresa perde aí os fundamentos ou a premissa inicial que você entrou na operação, ela se perde e você não tem um parâmetro claro aí de como continuar com aquele investimento, ou por que continuar exposto naquele investimento, né? E lembra também que a assimetria de perda e ganho ela é negativa quando você tem um prejuízo, então você precisa ter um stop curto o suficiente para que você não caia naquele problema, que é o seguinte: quando você perde 50% de um investimento, você precisa dar 100% de rentabilidade para voltar aí a estaca zero, né? Então, o ideal é que você tenha um stop de no máximo 20% para que ele não comece a pesar aí na tua curva de capital, ou seja, que você não precise dar taxas de retorno muito maiores para compensar qualquer que seja a tua perda. E isso é importante porque o teu payout ele vai derivar aí tanto da tua taxa de acerto quanto a potencialidade da assimetria dos teus ganhos. Outra coisa importante também é que a gente tem aversão às perdas, ou seja, a gente sofre muito mais com as perdas do que com os ganhos. Então é muito importante que a gente tenha um stop bem definido aí para a gente não cair na teoria dos prospectos, né? Onde a gente sente muito mais dor na perda do que sente prazer no lucro. A gente também fala aqui do viés cognitivo, que apresenta uma tendência que a gente tende a manter a situação atual. Então, o que? O investimento está dando errado, eu tendo a manter aquela situação atual porque eu não quero mexer, porque aquilo, mais uma vez, vai gerar aí uma situação de desconforto, né? Então, deixa eu voltar aqui para agora a disciplina emocional do sistema. E a disciplina emocional dos sistemas é que eu preciso ter um plano de metas, ou seja, eu preciso ter um plano de metas de que eu vou entrar na operação por um motivo, eu vou continuar por outro motivo e eu vou sair por um motivo. E quando eu faço esse plano de trade, eu realmente estou trabalhando numa disciplina emocional dentro de um sistema. Por quê? Na prática, é muito fácil você falar que você vai estar numa operação, você vai entrar e vai sair dela. Mas conforme a gente vai tentando fazer uma operação e a gente está lá 3, 4, 5, 10 anos de experiência, a gente vai passar por altos e baixos na nossa vida pessoal. Então é muito importante ter um plano claro de atuação. Por quê? Vamos dizer aí que eu estou com um problema conjugal no meu casamento e aquilo está trazendo o meu emocional para baixo. Então eu vou ter um viés a operar de uma maneira diferente se eu não tiver um sistema objetivo de quando eu estou eufórico. E quando eu estiver eufórico eu posso ter aí um viés de assumir mais riscos do que normalmente eu assumiria. Um outro exemplo também da disciplina emocional no sistema é o seguinte: vamos dizer que eu estava aí muito crente de que o Bolsonaro ia ser eleito e isso ia trazer a bolsa para cima. Então eu posso incorrer em riscos maiores do que eu realmente posso e devo. E a partir desse momento aí eu vou extrapolar na minha exposição de risco. E isso vai me trazer aí, na maioria das vezes, é um acerto, mas quando isso der errado, isso vai dar tão errado que pode me levar ao risco da ruína, tá?
E outra coisa importante de falar na disciplina emocional do sistema é o cérebro reptiliano. Vocês já devem ter ouvido eu falar isso aqui, que é o seguinte: a gente tem um negócio aqui atrás do nosso cérebro chamado amígdala, e essa amígdala, quando a gente é contrariado, ou seja, as nossas posições no mercado vão contra a gente, ela incha, e isso gera aí um sinal de fuga e luta para a gente, ou seja, para a gente no mercado isso significa o quê? Sair na baixa de um investimento que está indo contra a gente. Então é muito importante a gente ter noção do cérebro reptiliano, porque ele foi muito útil para a gente nos tempos que a gente era selvagem, mas hoje em dia ele não faz mais sentido. A gente tem que ter uma programação pelo contrário, inversa a isso, tá? Outra coisa que a gente tem para falar também são as técnicas de trend following. A gente pode usar aí alguns exemplos, não são todos, mas só alguns exemplos para ilustrar aí maneiras da gente explorar essa técnica. É a médias móveis, ou seja, eu tenho a média móvel de 8 períodos e tenho a média móvel de 30 períodos. Quando a média móvel de 8 períodos corta para cima a média móvel de 30 períodos, eu compro. Quando ela corta para baixo, eu vendo. Eu tenho outros vídeos aí no meu canal do YouTube que exemplificam como fazer essa planilha e como ela pode gerar resultado na prática. Então, vocês estão convidados aí a encontrar esse conteúdo dentro do meu YouTube. Outra maneira também é o True Range, e eu também tenho um vídeo que eu já botei várias vezes em vários grupos do Tom Bassel, onde ele mostra que através do True Range você pode comprar ações a um preço aleatório, e quando você tem uma volatilidade maior que 3 True Range, ou seja, quando a tendência ela fica exacerbada para um lado, você gera um sinal de compra ou venda, e isso vai gerar aí um sistema fechado. Outra maneira de fazer o trend following também é o Parabolic SAR, que esse indicador ele tem um trailing stop. O que é um trailing stop? Você não tem um stop fixo, ele, conforme o mercado ele vai andando, ele vai criando uma sombrinha, e a partir do momento que o mercado cai abaixo daquilo, ele stopa a operação. Outra maneira também de explorar o trend following é o pivô. Vocês conseguem ver isso aí através do método Vlad, e eu recomendo vocês a acessarem o método Vlad, porque é uma das metodologias mais completas que eu conheço no mercado. E é o seguinte: aquele pivô, que é aquele candle que indica a reversão da tendência, e ele tem muito pavio, tem um pavio bem grande. Ele é uma maneira de mostrar que o mercado está entrando numa tendência, e você continuar naquela tendência te gera um edge aí para o mercado, né? Outra maneira também é o Fibonacci, e o Fibonacci seria o seguinte: você vê um movimento do mercado através da análise gráfica e você faz projeções de continuidade daquele movimento, sempre respeitando aí a lei áurea de Fibonacci, onde você pega o somatório da amostra como é que eu vou falar isso? Do dado atual, soma com o dado anterior, e aquilo vai gerar uma projeção futura. A gente pode falar aí dos 161,4%, que depois com mais 100% vira 261,4%, e assim em diante, tá? Outra coisa que a gente tem para falar são famosos trend followers aí na prática, e a gente pode citar aqui entre eles o Ed Seykota, que foi um engenheiro do MIT, que foi um dos primeiros homens aí a programar estratégias de mercado financeiro em computador. O famoso especulador George Soros, ele fala aí nos seus livros Alquimia das Finanças que ele comprava primeiro o ativo para depois entendê-lo, e ele trabalhava muito nessa metodologia de deixar os lucros correrem e aí cortar as perdas o quanto antes. O Jerry Parker é um dos alunos aí do experimento Turtle Traders mais famosos. Ele é o gestor-chefe e dono do Chesapeake, que é um dos fundos mais famosos de trend following aí. A gente também tem o Joe Paulson, que é descrito aí no Greatest Trade Ever, um livro muito bom para o mercado financeiro que eu recomendo vocês leiam. Ele só conseguiu ganhar bilhões e bilhões de reais no evento do subprime justamente porque ele tinha uma simetria entre
perda e ganho, e quando os ganhos aconteceram, ele gerou um trend following, um segmento de tendência que permitiu que ele tivesse lucros ilimitados, né? Por isso que ele conseguiu ganhar tanto dinheiro através de um capital relativamente pequeno. E o grande exemplo aqui no Brasil de trend follower é o Luiz Stuberger, e é por isso que ele consegue ter esses retornos aí que ele teve no dólar, que teve nas commodities. Então ele é um outro exemplo aí de trend follower no Brasil, tá? Muitas vezes, e é bom a gente falar isso, os fundos de investimento eles vão mentir, de certa forma, esconder que eles são trend followers, porque a temática do Value Investing, do criar uma historinha para os investimentos, tem um apelo comercial muito grande aí com os clientes, tá? Então não podemos confundir o fato e a estratégia que o gestor usa com o argumento que ele dá para os seus cotistas aí do porquê que ele está entrando nos investimentos. Quando a gente fala de instrumentos para explorar o trend following, eu vejo basicamente 3 instrumentos que são os futuros, né? Então a gente está falando do índice futuro, do dólar futuro. Por quê? Porque a capacidade de alavancagem em cima da margem de garantia desses instrumentos é muito grande, então você pode fazer aí uma relação risco-retorno aí quase que muito assimétrica, quase não, muito assimétrica. As opções também são outro tipo de maneira de explorar o trend following, e isso aí é mais fácil da gente entender. Por quê? Porque a gente tem um prêmio, e esse prêmio ele tem um stop limitado, né, que é o próprio prêmio, mas ele tem uma convexidade ilimitada, ou seja, a gente compra uma call num ativo que está R$10 e a gente compra uma call com strike em R$9. A gente vai estar pagando um pouco a mais de R$1, dependendo da volatilidade, para estar exposto naquele ativo, e se aquele ativo sair de 10 para R$30, a gente transformou R$1 em R$20, ou seja, a assimetria, a convexidade é muito grande para as opções. E outra coisa também importante de entender de instrumentos é que o trend following ele tende a funcionar melhor com as commodities. Por quê? Porque a gente tem aí um contrabalanço de oferta e demanda que gera tendências muito claras aí nos preços. Por isso que a gente vê o petróleo, o minério de ferro, o ferro, várias outras commodities gerando muitos retornos aí, e é por isso que grande parte dos trend followers exploram os mercados de commodities. A gente tem a grande história aí da década de 80 dos irmãos Hunt no mercado de prata, onde eles surfaram uma grande tendência de alta e depois tomaram um short squeeze do mercado, fazendo que aqueles lucros se tornassem prejuízos, tá? A gente pode ver muito bem um pouco dessa história no filme Trading Places com Dan Aykroyd e o Ed Murphy, e isso a gente vai acabar falando aqui também, né? Por quê? Porque esse filme Trading Places foi o que originou foi originado do livro Turtle Traders, que mostrava a história do Richard Dennis e o seu companheiro, esqueci o nome do companheiro do Richard Dennis, deixa eu procurar aqui. É William Eckhart, que é esse cara aqui, ó. Eu tenho que ler esse livro aqui, que esse livro é novo, então. Mas a gente pode passar esse conteúdo para vocês aí depois, tá? Então, a gente tem os Turtle Traders, que foi um experimento prático, onde tanto o Richard Dennis quanto o William Eckhart, eles botaram um anúncio num jornal de Chicago, chamando as pessoas para se tornarem operadores de sucesso, e ele foi bem sucedido aí nisso. O Jerry Parker foi um desses escolhidos, e ele mostrou aí a capacidade de qualquer um virar um trend follower. A gente também tem o Trend Following do Michael Covel, que eu considero aí o melhor livro do assunto. Ele discorre aí sobre várias e várias estratégias, e também ele fala sobre muito o mindset Trend Following. Ele não dá dicas claras de como você montar um sistema de Trend Following, e ele te dá a autorresponsabilidade de você alcançar esse resultado por conta própria, tá?
E, para finalizar, a gente tem aí as leis da vida, que eu gosto de falar, porque muita gente pode usar os conceitos de trend following para a vida prática. Um delas é com pessoas, ou seja, a gente não ficar alimentando, tentar mudar as pessoas, ou seja, a gente deixa as pessoas que estão nos agradando continuarem na nossa vida, e aquelas pessoas que nos desagradam a gente corta da nossa vida, porque é muito mais fácil a gente viver assim do que ficar tentando mudar os outros, né? As mulheres, elas têm, e me perdoa eu ser um pouco sexista ao falar isso, elas têm a mania de querer mudar o companheiro, quando na verdade essa pessoa ela só vai ter uma fórmula de arranjar briga ou de lutar contra a natureza dos outros. Nos relacionamentos também a gente pode ver que o trend following ele é muito usado, porque a gente não pode ficar tentando dar murro em ponto de faca, ou seja, se o relacionamento não está dando certo, o mais provável é que ele não dê certo mesmo. Por quê? Porque as pessoas elas têm muitos parceiros na vida, é normal a gente trocar de parceiro, e quanto mais a gente fica fixado na ideia de tentar dar certo, é também mais uma maneira da gente estar plantando discórdia, insatisfação na nossa vida. E outra coisa que eu vi muito do trend following também é a meditação transcendental. Eles têm um mantra lá do Let It Be, e o Let It Be é justamente o deixar os lucros correrem, né? Já que a vida é um grande lucro, a gente tem que deixar os pensamentos correrem, fluírem, e a gente tem que cortar os pensamentos negativos o quanto antes da nossa cabeça para ter uma melhor saúde mental. Então, galera, esse foi basicamente o assunto trend following. Eu espero que vocês tenham bastante dúvidas, tenham bastante interesse nesse conteúdo, porque ele foi feito com muito carinho. Eu estou aqui a 1h47 da manhã na minha casa, numa segunda-feira. Eu fiquei até tarde para produzir esse conteúdo e para que vocês valorizassem ele. Então, eu peço aí que vocês deem um like nesse vídeo para mostrar aí para mim que ele está sendo valorizado, tá bom, galera? Então eu vou me afastar aqui do computador e vou terminar esse vídeo.